Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e aqui você encontra histórias muito interessantes e também especiais. Além disso, você pode compartilhar com os seus amigos. Você curtindo, compartilhando, o YouTube vai entender que essa entrevista é de qualidade e vai entregar para mais pessoas, porque o intuito é esse, é dividir e compartilhar com você histórias especiais. Bom, hoje eu recebo aqui uma terapeuta tomista. Você sabe o que é isso? Eu não sabia. Mas ela tem como base da linha dela São Tomás de Aquino. Ela é uma moça muito nova, ela se chama Angélica Brágio e ela escreveu um livro, Viver Bem o Namoro. Ela vai falar sobre a vida cristã dela, sobre o trabalho que ela faz, que, aliás, tem muitas provações. Para começar, hoje nós estamos gravando num dia que nós temos devoção à Nossa Senhora das Graças. E viemos as duas de azul. Olha só que maravilha. Seja bem-vinda, Angélica. Muito obrigada. São as deucidências, né? É verdade, né? E que bom que você veio aqui contar um pouco da sua história. Muito que, aliás, obrigada. temos muitas histórias. Temos muitas. Primeiro que você é muito nova, né? Quantos anos você tem? 23. E você já descobriu tanta coisa. Pois é, a providência divina na minha vida. Eu imagino. Você agora, nesse momento que a gente está gravando, você está grávida. Tô grávida. Né? De quantas semanas? 9 semanas e alguns dias. E primeiro, quando que você escreveu o livro Viver Bem o Namoro? Você estava namorando? Com seu marido? Eu já estava noiva. Na verdade, Viver Bem o Namoro, ele veio a partir de um mini curso que eu fiz no Instagram. Então, eu fiz um perfil fechado para alguns jovens. Então, eu ministrei 6 aulas de 1 hora, cada uma, mais ou menos, sobre esse assunto. E rendeu tanto, e foi tão bom o curso, que eu falei assim, nossa, eu preciso transformar isso em um livro, né? Então, eu chamei uma pessoa junto comigo para conseguir transcrever as aulas. A gente transcreveu as aulas, a gente remodelou algumas coisas, eu escrevi mais em cima. E aí, nós lançamos o e-book, que foi, inclusive, na semana do casamento. Eu lancei... Você conseguiu fazer isso? Consegui fazer o lançamento de um e-book, faltando 3 dias para o casamento. E deu super certo, assim, foi um sucesso. Foram quase 500 vendas em 2 horas do e-book, foi muito legal. E depois, continua assim, a venda? Agora, nesse momento, não. Tá. Porque eu vou lançar o livro físico agora em janeiro. Legal. Então, em janeiro de 2025, janeiro de 2025 eu lanço o livro em parceria com a editora Cristo e Livros, que é do Alessandro e da Cláudia, que são um casal de amigos meus aqui de Vitória. E qual que é a base de viver bem o namoro? Você faz um trabalho com jovens, Sim. né? E o que você acha de mais importante para ser colocado nisso? Viver bem o namoro é preciso respeitar muito a dignidade humana, a integridade humana. Eu digo muito isso porque parece que hoje em dia se perdeu o básico, se perdeu o respeito à dignidade humana, à pessoa, né? Mas no momento em que a gente se lembra que eu estou me relacionando com uma pessoa, eu passo a me lembrar que eu preciso respeitar alguns limites que são seus. Então, existe uma intimidade que é sua e que não me pertence. Existem limites, até físicos mesmo, que são seus e que não me pertencem no namoro, né? Então, um ponto muito grande que eu bato muito nessa tecla em relação ao namoro é o respeito à dignidade. Então, o respeito ao corpo, o respeito com as palavras, o respeito em relação à família, aos pensamentos divergentes, porque existem, né? A gente somos seres humanos diferentes, né? Então, a base para viver bem um namoro, primeiro é essa, é o respeito e depois a leveza, né? Eu, como acompanho muitos jovens, né, no perfil do Instagram, já está com mais de 130 mil seguidores e tem muitos anos que eu estou na internet fazendo esse trabalho de apostolado com os jovens, né? Então, o que eu recebia muito e comecei a perceber, e por isso também que eu coloquei esse nome, né, no livro Viver Bem o Namoro, porque muitos jovens encaravam o namoro como uma etapa ruim. Tipo, queriam logo se casar, né? Então, eu namoro, não aguento esse negócio de namoro, eu quero acabar com esse negócio de namoro logo, o namoro não presta pra nada. Infelizmente, muitos influenciadores falam isso, né? Católicos até. O namoro não presta pra nada, o namoro, quem namora nem é gente, esse tipo de coisa eu escutava bastante. Comecei a falar, opa, calma aí.
Tudo bem, o namoro ele não tem a dignidade de um casamento, né? Mas ele é uma etapa importante na vida de um casal. Então, precisa também encarar essa etapa com muita leveza. Porque tem muitos casais que não estão casados ou não estão se preparando para o casamento ainda porque realmente não podem, né? Porque talvez começaram a namorar muito jovens ou porque ainda estão trabalhando para conseguir um mínimo de dinheiro, né? Ou então porque, sei lá, por algum motivo familiar e não porque são, sei lá, folgados e não querem casar, né? Então, esses casais merecem viver esse namoro com leveza, né? Entender então, da importância desse período do namoro, não é isso? Você tenta fazer isso, né? Exato. Porque, aliás, você namorou quantos anos? Eu namorei por 4 anos. E aí, em novembro de 2023, eu fui pedida em casamento. E em setembro de 2024, a gente casou. E pensar que as pessoas... não sabem viver esse namoro. Sim. Isso que você falou também de respeitar o outro como indivíduo. O que você acha que as pessoas mais cometem de erros nessa questão do respeitar o outro? Olha, o que eu percebo muito é que as pessoas elas acabam não tendo a paciência de lembrar que nós somos imperfeitos, né? Então, alguns erros que não deveriam passar despercebidos acabam passando. Às vezes por conta de uma paixão desenfreada. Então, sabe aquele momento da paixonite inicial, que você fica muito apegado ao outro e parece que tudo que ele faz de ruim não importa? Eu vejo que muitos casais vivem dentro desse período, né? Onde o corpóreo, né? Então a atração sexual, o beijo na boca, as carícias e tudo mais acabam sendo o auge do relacionamento e eles acabam se fechando a coisas importantes como o caráter, como decisões futuras, como questões que deveriam ser iguais, respeito de criação de filhos, família. Não conversam sobre isso, não prestam atenção na opinião do outro, né? Esses dias eu estava vendo, inclusive, viralizou assim um caso de uma moça que ela pintava toda semana as unhas de branco para poder ser pedida em casamento. E aí ela começou a gravar isso, né, no TikTok. Ai, nossa, essa já é a 18ª semana que eu pinto as minhas unhas de branco e eu acho que vai ser agora. Tipo assim, começou a postar falando sobre isso, que queria ser pedida em casamento. E aí eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei com pena dessa moça, porque eu fiquei pensando assim, olha, já é a 18ª semana que ela pinta as unhas de branco, esperando o namorado dela pedir ela em casamento. Mas será mesmo que ele quer pedir ela em casamento? Ou será que ela tá quase obrigando ele a pedir ela em casamento? Porque isso às vezes acontece. Ou será mesmo que ela quer ser pedida em casamento por ele? Exato. Ou será que ela só simplesmente quer preencher uma ferida afetiva, um buraco, né? Então, infelizmente, muitos casais acabam se pautando muito na sua afetividade desregrada, né? Então, eu percebo muito isso. E, às vezes, aqueles que até têm uma afetividade regrada, né? Que vivem, por exemplo... a castidade, então que decidem se respeitar, que decidem esperar o casamento para ter o ato sexual, para, assim, vivem um namoro não às escondidas, né, mas às claras. Às vezes o casal até tem isso, mas não tem um outro ponto, que é a paciência de respeitar e entender as limitações humanas, né? Então, a pessoa quer o homem virtuoso ou a mulher virtuosa e espera que ele venha pronto, né? Embalado com um laço vermelho dado de presente do Papai Noel, né? E sem defeitos. Sem defeitos algum, né? Então eu vejo que existem esses dois extremos, tanto daqueles que acabam se apegando a uma afetividade desregrada e não observam várias questões, tanto a outros que vivem uma afetividade regrada, mas que não conseguem conceber a ideia da pessoa ter erros e imperfeições. Mas como fazer isso num mundo de hoje em que os jovens estão nas telas, nas redes sociais, na competição de quem tem, de quem posta mais ou quem ganha mais visualizações, na questão das próprias pessoas não estarem deixando o seu momento privado para ser privado, tornando público, ou com as suas roupas, ou com as suas formas de comportamento. Como trabalhar isso? Pois é, eu costumo dizer que a gente precisa resgatar de volta a nossa individualidade, né?
com esse avanço da tecnologia e, sobretudo, com o uso das redes sociais agora de forma frequente, praticamente impossível viver sem, né? A maioria para os jovens, né? A maioria dos jovens, para eles é impossível viver sem. Inclusive, eu vi esses dias uma pesquisa que diz que essa geração nova, ela usa mais a barra de buscar do TikTok do que do Google. Então, eles buscam mais na plataforma, né? Quando eles têm alguma dúvida no TikTok do que no Google. O que, às vezes, para nós, que é de uma geração um pouco antes, é meio inconcebível, né? Eu vou procurar alguma coisa. Não, a minha tá uma geração diferente da sua já. Um profissional vai procurar no Google. Antigamente era no catálogo, né? E tudo. Então, as coisas vão se adaptando e hoje em dia os jovens estão olhando até no TikTok. Então, você pensa, se todas as dúvidas que eu tenho, eu busco uma plataforma como esta, né? Ou então em uma pessoa, né? Que tipo de busca eu estou tendo pelo conhecimento da verdade? Né? Então, os jovens hoje, eu acredito que eles perderam um pouco dessa sede por conhecimento, dessa sede por experiências, dessa sede por eu preciso tomar as minhas próprias decisões. Perceber opiniões diferentes é importante. Eu concordo com isso. É importante para a gente formar o nosso imaginário. Mas, para isso, a gente precisa ter uma opinião própria antes. Né? A gente precisa ter visto algo antes, ter pensado algo antes. Eu percebo que os jovens, às vezes por preguiça, ou por impulso, né? Ou por costume, não buscam mais ter esse movimento de pensar. Né, de refletir sobre as suas próprias ações, de refletir sobre as suas próprias ideias e querem adotar ideias prontas, né, ideias novas. E aí, né, você perguntou como fazer isso, né, como tentar instruir as pessoas a viver de uma forma boa dentro de um mundo assim, né? Primeiro isso, não buscar, então, se formar simplesmente por aquilo que você vê na internet, né? Mas se formar primeiro através da experiência, né? Então, olha o mundo ao seu redor. Existem tantas coisas que o mundo nos comunica, sabe? Então, às vezes o jovem quer saber o que é alegria. E aí procura no TikTok para saber, né, o que é alegria e ver aquelas pessoas na farra, na festa, se divertindo. Mas por que não para prestar atenção no sorriso do avô, da avó, né? Na alegria de servir uma mesa, na alegria de fazer uma comida, na alegria de fazer bem um trabalho, na alegria de estudar bem? Então, parece que essas experiências, como você falou, individuais, passaram a ser desvalorizadas. Sim. Né? E eu percebo que isso faz uma falta muito grande, porque isso acaba interferindo na nossa individualidade. Então, se eu não sei quem eu sou no mundo, né, e eu preciso de uma plataforma social, né, para me afirmar no mundo, no momento em que essa plataforma não vai bem, ou a minha imagem nessa plataforma não vai bem, a minha vida também não vai. Né? Então, o primeiro passo é cultivar essa individualidade, né? Desconectar um pouquinho do mundo digital e começar a olhar um pouquinho para o mundo real. Tem gente que não consegue dar um passo sem postar, né? Não consegue. Isso que você falou, eu sinto muita falta disso que você falou, das experiências individuais, né? Eu estava até refletindo sobre isso esses dias, como as pessoas, elas vivem, às vezes, um testemunho forte e não dá tempo nem de absorver o testemunho que viveu. Já quer postar. Bateu o carro hoje, já tá mais tarde falando que bateu o carro, que Deus salvou a vida dela e que tudo mais. Assim, eu não vejo problema nenhum em compartilhar experiências e testemunhos. Mas a necessidade, Mas a necessidade de mostrar para as pessoas, eu vivi algo, isso não me parece muito saudável. Né? Isso parece mais uma afirmação. Parece que para eu ter vivido, para eu absorver o meu testemunho, eu preciso postar. Preciso afirmar para as outras pessoas que eu vivi. Mas não basta viver. Mas não, né? Existem coisas que a gente precisa viver no nosso secreto, né? É interessante até a gente falar sobre telas, porque você disse até que sua mãe acompanha, né? Sim, meu marido. sim. Tem vários assuntos que a gente fala sobre telas, podcast, tudo isso aqui no nosso canal, que fala que Dr. Marcelo Masrua, né, que é neurologista e neurologista infantil, ele fala sobre isso, né? A idade certa para as crianças,
prejuízos que as telas causam na vida das pessoas. Então é legal eu chamar para que você possa assistir. Mas aí, essa sua linha de pensamento tem a ver com a sua base em São Tomás de Aquino? Ah, com certeza. E o que diz São Tomás de Aquino que você que tanto te chamou a atenção? Olha, São Tomás é um dos maiores doutores da igreja, né? Ele foi um gênio, assim, além do seu tempo. Se a gente pega o número de coisas escritas que ele tem, é surreal para a época em que ele viveu. Então, ele realmente foi um homem inspirado por Deus e que se deixou ser instrumento, né? É legal ressaltar que quando ele concebeu a ideia, né, dele era através da filosofia, né? Mas a psicologia é uma irmã da filosofia, uma filha, né, da filosofia, na verdade. Não existe psicologia sem a filosofia, né? Então, a filosofia é o amor, é a verdade, né? E a psicologia é o estudo da alma, né? Então, uma precisa da outra, uma se alimenta da outra. Então, quando eu falo que eu uso a base de São Tomás de Aquino, é muito reforçado em cima dos estudos filosóficos dele. Né? E o que Tomás de Aquino dizia? Ele valorizava muito a natureza humana. E apesar de sacerdote, ele não se resumia ao lado simplesmente espiritual, mas ele ia além disso. Ele tentava provar, né, a Suma Teológica, inclusive a Suma Teológica, né, que tem vários volumes, é incrível. Por quê? O que ele fazia? Era a forma dele pensar. Né? Ele, através de um argumento, ele começava através de um argumento. Então, por exemplo, Deus não existe. Exemplo. Então, ele primeiro justificava, é verdade, Deus não existe por causa disso, 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 disso e disso. Depois era alguém que fazia um contraponto. Só que tudo ele mesmo escrevendo, né? Mas, então, ele ia fazendo isso para quê? Para reforçar nas pessoas essa ideia de que nós precisamos pensar para construir um pensamento. Né? Precisamos primeiro fazer um exercício reflexivo para aí sim formar uma opinião. Então, ele tinha muito disso. E ele traz esses aspectos também quando ele fala sobre a natureza do homem. Então, qual é a natureza do homem? Será que a natureza do homem é transcender, é para algo que é para além dele mesmo? Ou será que a natureza do homem é simplesmente corpórea, finita, que acaba aqui nessa terra, que depois vai para a vala mesmo e acabou, sabe? Então, quando eu passei a ler e a estudar São Tomás de Aquino, eu passei a enxergar o ser humano com uma dignidade muito diferente. E quando a gente passa a olhar para as pessoas com mais dignidade, a gente passa, né, a conseguir enxergar no outro uma esperança de mudança, né? Então, foi através desses estudos que eu comecei a olhar para uma pessoa e enxergar ela como uma pessoa, né? Porque às vezes, quando a gente vê alguém, a gente a enxerga como a fulaninha com defeito tal, impaciente, chata, ou a fulaninha que é hipócrita, que usa shortinho, que não sei o que lá, ou o fulaninho que trai a mulher, que não. Não, mas quando a gente passa a olhar a pessoa humana com a dignidade que ela tem, que não sou eu que confiro a ela, não é o cargo dela que confere a ela, mas é a própria dignidade da pessoa humana, que a pessoa humana ela já nasce com uma dignidade que é inviolável, que é a mesma dignidade que tem um presidiário que pegou prisão perpétua e um bebê que está no ventre da mãe, né, que essas mesmas pessoas têm a mesma dignidade, a gente passa a olhar para as pessoas com mais esperança. E eu vi que era uma coisa que, sobretudo, os jovens ainda não tinham. Né? Então, eu tentei, através, assim, da linguagem jovem, né, ir traduzindo esses conceitos filosóficos um pouco mais complexos, né, através dessas palavras, né. E então, foi com essas reflexões que você conseguiu. Hoje você tem 130 mil seguidores. Pois é, bastante coisa, né? E assim, isso te impressiona? Olha, quando eu olho para trás, assim, eu não sei bem dizer de onde veio tanta gente, sabe? Por isso que eu falo que é muita providência divina mesmo agindo. Porque o que eu fiz foi, na pandemia, abrir a câmera do meu celular e começar a falar algumas coisas sobre catequese, sobre religião, sobre vida católica.
Que você vivencia também, né? No início do meu Instagram, na verdade, acho legal falar isso, o nome do perfil era Bora Ser Santo, né? Porque eu via que eu vivenciei isso na minha vida, né? Quando eu era mais jovem, eu terminei um namoro muito conturbado quando eu tinha 16 anos, porque eu achava que eu só ia conseguir ser santa se eu fosse freira, né? Então, e esse namoro era muito conturbado e eu saí um pouco ferida, assim, falando, Senhor, se eu quero ser santa e viver um namoro é viver isso, então namoro não é pra mim, né? Então eu falei, vou ser freira. Depois de um tempo, em uma experiência assim que eu tive na capela do colégio que eu estudava, eu li um versículo de Mateus que falava, né, no Sermão da Montanha, Jesus dizia, sede santos como vosso Pai Celestial é santo, né? Ou sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E ali naquele momento eu entendi, falei, olha, né? Então, se Jesus falou isso no Sermão da Montanha, não tinha freira naquela época, né? Então significa que a santidade é para todos e tal. Então isso que era possível ser santa, que era possível sem ser freira. santo, que era possível ser santo dentro dos nossos deveres cotidianos, né, dentro do nosso dia a dia. Então eu passei a pensar mais nisso, mas isso foi em 2017, mas foi só em 2020 que eu concretizei isso de verdade no Instagram. Passei a falar mais sobre esse chamado universal à santidade, que a igreja nos ensina, né? Então, comecei ali falando sobre santidade e não sei como, viralizei, assim, na pandemia e começaram a chegar muitas pessoas. Então, e a maioria jovens. Muitos jovens, todos, uma maioria do meu público, e o que me impressiona, porque são jovens com sede. Sim, da palavra, e na pandemia, né, foi uma época divisor de águas, assim, para muitas pessoas, né? Então, muitos jovens chegavam no meu perfil falando assim, Angélica, não sei rezar uma Ave Maria, mas queria saber, você pode me ensinar? Muitos vieram falando comigo, Angélica, nessa pandemia, tô 3 meses em casa, eu tô me sentindo tão sozinho, sinto que eu não sei o sentido da vida, sinto que eu tô vivendo a minha vida toda errada, eu não sei o que fazer e tal. Então, a pandemia foi esse momento que a gente falou de viver experiências individuais e refletir sobre elas, foi esse momento, né? Legal. A pandemia, porque, né, o mundo nos obrigou a nos recolher, né? Então, foi na pandemia que muitos jovens vieram e muitos ficaram. E quem fica chama outros, né? Então, assim foi crescendo. E qual é o principal desafio, a principal dúvida desses jovens que te seguem? Olha, eu acho que muitos, eles têm o desejo de viver uma vida autêntica, mas eles têm medo ao mesmo tempo. Então, medo do quê? Do mundo? Medo de fracassar, sabe? Então, eles querem ser jovens autênticos que buscam a santidade, mas eles não querem errar no meio do caminho. Eu vejo que a maior dificuldade deles é entender isso. Que dá, sim, para ser uma pessoa que busca a santidade e, ao mesmo tempo, comete erros. Na verdade, não dá para ser uma pessoa que busca a santidade sem cometer erros, né? Porque o único ser perfeito que pisou nesta terra foi nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, né? Que foi isenta do pecado. Então, é importante para esses jovens, e é o que eu tento fazer pouco a pouco, trabalho de formiguinha, né? Mostrar que cada um de nós é uma pessoa única e irrepetível. Então, não existe fórmula mágica, fórmula perfeita para a vida santa ou para a vida perfeita. Entende? Existe, sim, um caminho, né? Um caminho que a igreja nos instrui, um caminho de dignidade, um caminho de oração, mas não existe um manual de regras a cada segundo, né? Não existe um manual de regras da música, do lugar, da roupa, do não sei o que lá. Não existe todas as linhas miúdas escritas, né? Existem coisas que a gente vai ter que viver, existem coisas que a gente vai ter que errar, existem coisas que o Espírito Santo vai precisar incomodar a gente, existem coisas que a gente vai precisar quebrar a cara, né? Então eu vejo muitos jovens com essa sede, com essa busca, mas com esse medo de cometer erros. E o que eu percebo falando com você é que provavelmente a sua forma de falar,
né, a sua docilidade em falar chega mais próximo do jovem, Sim. né? O jovem se vê muito em você, né? Sim. Da maneira como você leva a sua vida, da maneira como você trata esses assuntos, porque às vezes, mesmo que esteja mais de 40, uma pessoa com mais de 40, para esse jovem é diferente, porque Sim. a realidade foi outra, né? Sim. A juventude dessa pessoa foi outra, diferente da sua. Sim. Então, acho que com isso você conquistou mais jovens. Você É acha aquilo, isso jovem também? falando para jovem, né? A Aham. gente se entende, né? Então eu consigo falar a linguagem deles, eu consigo... Porque eu também sou jovem, né? Apesar agora Claro. de estar casada, de ser mãe, mas são títulos que eu obtive há pouco tempo, sabe? Então eu tô com o pé mais ali do que juventude pra tá em cá, você, não né? tem então, essa. A juventude está comigo, né? Mas é interessante isso que você falou, porque, inclusive, acontece muito esse fenômeno de mães que me conhecem, de mães e pais que me conhecem, passam a me seguir e passam a introduzir o meu perfil na vida dos filhos. E aí eu já, assim, aqui no Espírito Santo nem tanto, porque a maior parte do meu público é de São Paulo, Rio. Então, quando eu vou para São Paulo, às vezes, é muito engraçado. Eu sou parada na rua, assim. Já aconteceu de uma moça mais velha, assim, uma senhora, me parar na rua e falar assim... Menina, deixa eu te agradecer. Você é a Angélica, não é? Eu falei, sou. Aí ela, então, menina, eu enchi o saco da minha filha até ela te seguir no Instagram, porque eu tentava falar umas coisas de modéstia, eu tentava ensinar minha filha a se vestir bem, mas ela falava, ih, mãe, que papo de gente brega, que papo de gente chata. Até que eu mostrei você. E a minha filha achou você deslumbrante, maravilhosa e não sei o quê. E aí ela mudou, nananã. Então, assim, várias mães já falaram isso. E é muito engraçado. Aí as mães, elas falam, olha, Angélica, eu tô te seguindo. Uma hora minha filha vai te seguir. Mas enquanto ela não te segue, eu vou mostrando. Eu vou mostrando. Parece que você é minha amiga, as mães falam. Eu mostro como se fosse a minha amiga. Olha aqui, minha filha, a foto dessa minha amiga. E eu queria falar sobre isso, sobre modéstia. Como viver a vida, viver a modéstia 100%? O que é a modéstia? É uma questão só exterior ou é uma questão, uma mudança que começa de dentro para fora? Uhum. Né? E você apresenta isso no seu Instagram, levar a vida com leveza. E você falou isso mesmo, que a mãe falou, né? Olha, um dia minha filha vai ouvir você, né? E a gente olha hoje em dia como essas meninas estão se vestindo, né? Como as pessoas mais velhas ou mais novas, mas principalmente as jovens, como elas estão se vestindo, se comportando, a questão da ingestão de bebida alcoólica, né? E até a gente pensa assim, que o caminho é frequentar a igreja, frequentar a religião, que seja a nossa, né? Principalmente como mãe. Como é que é isso? Como é que você trata esse assunto? Sim, é importante, eu acho que isso é muito importante para os pais entenderem. Não basta simplesmente levar o seu filho à religião. É importante introduzir o seu filho à religião, que é diferente. Uma coisa é você levar o seu filho à missa, outra coisa é você introduzir o seu filho à missa. No primeiro, você apenas leva ele para assistir. Mas quando você introduz a missa, você mostra para ele, filho, ali é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o nosso Deus. Ali não é só um pedaço de pão. Sabe? É fazer essa catequese que, infelizmente, acaba sendo deixada toda para a paróquia e é esquecida dentro do lar. Verdade. Então, eu percebo que a maioria dos jovens que chegam até mim não são jovens 100% pagãos, assim, ateus, que nunca tiveram contato com a religião na vida. Mas são jovens de famílias católicas, o que se dizem católicas, mas que nunca deram a base suficiente para os filhos. Apenas levavam eles à missa. Né? Ah, mas o meu filho foi batizado, meu filho fez primeira comunhão, meu filho fez crisma, meu filho vai à missa. Mas só isso não sustenta. Porque para a nossa vida, a gente precisa ter verdades que são inegociáveis. E para a gente aceitar essas verdades no nosso coração, a gente precisa vivenciar, né? Ter uma experiência. Por isso que os pais, eles têm esse papel muito importante na vida dos filhos, de fazer com que os filhos vivenciem essas experiências, né? Não tenham só um contato com a primeira Eucaristia lá na igreja, não, mas tenham contato com o nosso Senhor Jesus Cristo dentro da sua casa primeiro, né? Ensinar os seus filhos a rezarem, ensinar os seus filhos quem é Jesus, ensinar os seus filhos quem é Deus, quem é a Santíssima Virgem Maria, ter esse contato mais profundo,
né? E depois fazer com que também, né, os filhos vejam o exemplo nos pais, né? Você falou sobre a modéstia. Modéstia nada mais é do que uma virtude, né? E todos nós somos chamados a viver essas virtudes, né? Essas virtudes humanas, né? Então, por exemplo, a modéstia é uma virtude, a paciência é uma virtude, a temperança é uma virtude, a fortaleza é uma virtude, né? E como que a gente vive, né, essas virtudes? Primeiro pedindo a graça de Deus, né? E depois fazendo um esforço humano mesmo, né, para conquistá-la. Então, como que, por exemplo, antes de entrar no assunto da modéstia, para introduzir um assunto mais fácil, talvez. Como eu quero ensinar para o meu filho a ter paciência para esperar a sobremesa chegar, né? Então, filho, primeiro você precisa comer a sua comida para depois você comer a sobremesa. Então, eu preciso ensinar para o meu filho paciência, né? Como eu pretendo ensinar o meu filho paciência, se quando eu estou no trânsito, ele me vê bravo o tempo inteiro porque eu não aguento esperar um sinal vermelho ou porque alguém me deu um fecho no trânsito, entende? Então, tudo que a gente faz ressoa na vida das pessoas também, ou de forma negativa ou de forma positiva. Então, a modéstia, ela é uma virtude que vem da virtude da temperança, né? E ela diz respeito ao nosso exterior, né? Então, a forma como a gente se comporta e a forma como a gente se posiciona no mundo. Isso inclui as nossas vestimentas, a nossa forma de se posicionar, a nossa forma de falar, os nossos gestos, a nossa postura. Então, a modéstia tem a ver com todas essas questões exteriores, né? Só que, para uma pessoa viver a modéstia, né? Então, uma forma mais... Como eu te falei, a modéstia ela vem dessa virtude da temperança, né? Então, como seria uma forma mais temperada, né, de se vestir, de se posicionar, de falar, de se comportar, né? Então, é pensar que a modéstia, ela é, sobretudo, também uma virtude que nos ajuda a dar a justa medida no momento em que nós precisamos, né? Então, é saber aqui, se eu tivesse chegado aqui no podcast, toda desleixada, com o cabelo todo esvoaçado, sem maquiagem, falando um monte de gíria, falando um monte de palavrão e tal, eu estaria com uma postura inadequada, né? Então, eu estaria indo contra a modéstia, né? Ou então, por exemplo, se eu estivesse indo para a igreja, né, e decidisse ir para a igreja com um super decote e um vestido tubinho vermelho, né, curtíssimo, eu estaria contra a modéstia. Por quê? A modéstia me ajuda a dar a justa medida, né? A modéstia me ajuda a me policiar no meu corpo, a me policiar nas minhas vestimentas, a policiar o meu modo de falar. É diferente eu usar um vestido tubinho, curto, para o meu marido, dentro da minha casa, quando eu quero alguma coisa com o meu marido. E é diferente eu ir para a igreja. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, a modéstia, ela não é simplesmente um conjunto de roupas. Porque você tem que usar saia e blusinha. É o comportamento, né? Mas é o comportamento. E é aquilo que você vai fazer diante do lugar que você está. Entende? Porque se a gente leva ao pé da letra, vai parecer que a gente precisa sair usando, sei lá, burca por aí, né? Sem poder mostrar o corpo e tudo mais. Sendo que não é assim. Você sabe que eu já assisti a uma palestra muito interessante e o professor falava sobre isso, né? E falava assim, imagina eu na fila para comungar e uma pessoa na minha frente, uma mulher com um decote. Quer dizer, eu já vou na fila pecando, porque a pessoa está, né, me fazendo olhar para aquela situação. E a outra coisa, também que ele falava, que era assim, e que acho que na consagração também, a Maria, tudo foi falado, que a gente saber se comportar para até não fazer o outro pecar. Exatamente. Porque a maneira como você se comporta, a maneira como você se veste, você também está dando a ele levá-lo ao pecado. Exatamente. Então, essa também é um compromisso que a gente tem com o outro. Seria isso também esse o pensamento? Claro, com certeza. Até porque nós somos seres sociais. E por sermos seres sociais, estamos sempre uns nos envolvendo com os outros, né? É impossível uma pessoa dizer assim, a maldade está no olho de quem vê. Ora, gente, vamos ser sinceros. Tudo que eu faço tem uma reação,
né? Tudo que eu faço tem uma consequência. Então, eu preciso também assumir as consequências das coisas que eu faço. Lógico, a gente sabe que existe sim o machismo na sociedade. Existem sim pessoas realmente maldosas que vão enxergar maldade até numa pessoa completamente vestida. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também saber que pela maldade existir no mundo, a gente precisa se guardar. Né? A gente precisa ter esse cuidado e esse zelo, não só com o nosso corpo, mas também com a alma das outras pessoas. Agora, tem uma polêmica em toda essa história, que é a questão do biquíni. Ah, sim, pois é. Parece que talvez uma mulher com modéstia, seguindo, né, todo esse comportamento, não devesse usar biquíni, porque tem uma história com relação a esse biquíni, e que isso é uma polêmica quando você fala sobre isso nas redes sociais. É uma polêmica, mas o que acontece, né, com a história do biquíni? O biquíni ele surgiu lá em meados da Guerra Fria, assim, né, em 1960 e pouco, estava ali, e o que acontece? O biquíni, na verdade, ele veio por conta de um engenheiro, né? Que primeiro esse engenheiro ele fez um desfile de moda com o chamado o menor maior do mundo, né? Então, a mãe dele era estilista, né? de peças íntimas. Então, ele já tinha contato com esse mundo da moda, de alguma forma. E, ao mesmo tempo, ele era engenheiro e ele tinha uma mente assim muito envolvida com todas as questões do mundo, né? E o que ele pensou? Bem, estamos numa época tão polarizada, de tantas coisas acontecendo, vamos lançar algo que revolucione, vamos lançar algo que mostre para as pessoas a liberdade da mulher, a expressão da mulher e o que a mulher pode fazer e impactar no mundo. E aí ele resolveu lançar essa peça, né, em um desfile. Só que foi interessante porque, na época, ele não conseguiu nenhuma modelo que se candidatasse a desfilar com aquela peça. Porque, para todas as modelos, era inconcebível na época. Porque a sociedade ainda tinha um certo pudor, né? Não era normal a mulher sair desfilando por aí de calcinha e sutiã. Né? Então, ele só conseguiu, através de uma dançarina de um clube, de uma boate, que se candidatou. Então, ele conseguiu essa moça para desfilar. E aí ela desfilou, o que fez, assim, essa notícia viralizar em todos os jornais, assim. Tanto até que falaram que era uma notícia tal qual explosiva como as bombas nucleares. Uau! Né? Então, era tão explosiva ou mais do que as bombas nucleares. Então, o uso do biquíni, ele começou, na verdade, foi através do uso da imagem da mulher. Né? Então, assim, tanto até que nenhuma mulher de valor da época quis expor o seu corpo a isso. Né? Então, é bom a gente pegar assim, por que o objeto foi inventado? Né? O objeto foi inventado para sacudir a sociedade da época, para poder revelar e libertar a mulher. Mas será que é isso mesmo que uma peça dessa faz? Né? Então, depois dessa peça, ela foi se popularizando. E se popularizou, sobretudo, por causa de um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, mas um filme de Hollywood. A Mulher que Deus Criou, alguma coisa nesse sentido, onde a mulher aparecia usando biquíni. Então, pensa, né? Isso saiu em um filme. Então, em todos os cinemas, as pessoas tiveram contato com aquela peça de roupa que antes era inconcebível. Então, começou a se popularizar. É assim que acontece. Primeiro, lança na passarela, depois lança em canais menores, até conseguir ficar um pouco mais periférico e todo mundo começar a utilizar aquilo. E aqui no Brasil também foi uma polêmica na época, tanto até que na época que o biquíni veio para o Brasil, Jânio Quadros chegou a proibir o uso do biquíni, dizendo que era um atentado ao pudor. Né? Então, ele proibiu, não deixava as mulheres usarem e tal. Então, isso também contribuiu ainda mais, essa proibição dele, né? Contribuiu ainda mais para esse discurso de liberdade. Né? Então, olha, estão proibindo vocês a usarem o corpo de vocês como vocês bem querem.
Então, isso contribuiu bastante para esse movimento de manobra das mulheres, né? De dizer, vamos nos libertar e vamos mostrar o nosso corpo. As feministas devem te adorar, né? Elas adoram. Desde 2019 sendo cancelada. Eu já estou acostumada. Mas a gente precisa pensar sobre isso, claro. sabe? De uma forma, não levando nem religião em conta, eu acredito, mas levando a verdade. Vamos pensar na verdade. O que é senão um biquíni do que uma calcinha e um sutiã, só que de tecidos diferentes. Em um ambiente onde todo mundo se conformou que ali é adequado. Porque se você vai entrar de biquíni num supermercado, você não pode. Porque tem uma plaquinha lá. Proibido o uso de roupa de banho. É verdade. Por quê? Se é uma peça tão normal. Não, na praia, no clube, na piscina, a gente se convenceu, fizemos uma convenção social de que ali era um ambiente adequado a se vestir daquela forma. Mas isso não tira o mérito de que continua sendo uma calcinha sutiã, só que de outra peça. E nas suas orientações com as meninas, você explica sobre isso? Sobre a questão que talvez levá-las a usar o maiô e tudo mais? E como é a recepção delas? Olha, quando eu começo a explicar o motivo das coisas, elas passam a pensar. Falam assim, olha, faz sentido isso aí, realmente, né? Eu sempre uso esse mesmo exemplo. Uma vez, com um grupo de amigos, nós viajamos para uma casa de praia. E aconteceu uma situação que eu achei muito interessante. A minha amiga, ela estava se trocando, né? A gente estava num quarto de meninas e ela estava se trocando. Estava tirando a blusa para poder colocar o biquíni dela. E aí um rapaz, ele abriu a porta. E nisso ela estava levantando a blusa. Então ela estava com um sutiã, com um top. Não era nem um sutiã, era um top. E ela deu um grito, um berro, assim, ai, nossa. Ele ficou assustado e ele fechou a porta e pediu desculpa, porque ele entrou no lugar errado. Beleza. Quando nós fomos à praia, essa mesma menina que ficou escandalizada porque o rapaz tinha aberto a porta, quando ela estava usando um top, estava com um biquíni menor ainda do que o top que ela estava usando. E eu achei aquilo muito interessante, porque me fez pensar ainda mais nessa convenção que eu falei. Todo mundo se convenceu de que na praia é o ambiente adequado. Mas se eu estiver num quarto e um rapaz abrir a porta, eu vou me sentir invadida, entende? Então foi porque nós nos convencemos, a mídia nos convenceu, a sociedade nos convenceu, porque no fundo a gente se sente invadida. Tanto até que algumas mulheres vão à praia, começam a se olhar, começam a se comparar, começam a sentir um sentimento ruim, né? Aí algumas acham assim, porque eu não estou satisfeita com o meu corpo. Mas não é sobre autoestima, é sobre a dignidade da pessoa que a gente falava lá atrás, né? Existem certas intimidades não foram feitas para serem reveladas, né? E a gente se sente mal, mesmo que a gente não saiba, né? Então, quando eu explico isso, geralmente as meninas vêm até a mim e falam assim, tá, mas e aí? Eu entendi, ok, o biquíni, então, não é talvez a coisa mais adequada, porque vai me expor demais. Mas o que eu vou usar, né? Eu falo, olha, alguma coisa que não fira a sua dignidade. Então, você pode ir na praia, na piscina, usando um maiô e um short, por exemplo. Você vai conseguir estar protegida, vai conseguir pegar um sol, vai conseguir ficar tranquila e modesta, né? Então, geralmente, as meninas começam a essa busca, né? Pelo maiô, pelo short. E as coisas vão agindo naturalmente, assim. Porque não é sobre uma imposição, né? Eu estou impondo um novo estilo de vida. Não é isso. Eu estou buscando te conscientizar sobre uma questão que todos nós nos convencemos de que era normal, mas que, na verdade, talvez não seja tão normal assim, e a gente possa fazer um contramovimento. Agora, ouvindo também você, a sua ginecologista é a doutora Roberta, né? E a doutora Roberta tem uma linha de pensamento bem próxima. Parecida. Você já tinha essa linha antes de conhecê-la? Já tinha. Mas a Roberta, inclusive, ela teve um papel muito importante na minha caminhada, porque eu tive contato com um livro dela em 2016. Nessa mesma época que eu tinha terminado esse meu namoro, que foi bem conturbado, eu tive contato com o livro dela, que é A Verdadeira Realização Sexual. E aquele livro, assim, me transformou bastante também, né? Me ajudou muito a enxergar um pouco mais sobre a dignidade da pessoa humana, sobre a sexualidade, enxergar beleza, né, na sexualidade. Porque, lembra, eu estava meio traumatizada, né, e tudo. Então, me ajudou bastante
bastante. E foi tão bom que, inclusive, depois de uns anos, eu comentei com a Roberta sobre o livro, né? Falei que tinha me ajudado e tudo mais. E o livro já não estava mais disponível, né? Porque tinha sido lançado por uma editora e não estavam mais imprimindo novas cópias. Falei, Roberta, a gente precisa relançar esse livro. Esse livro vai ajudar muitas pessoas. E aí eu consegui para ela, com essa mesma editora que eu vou lançar o meu. Uhum. Aí ela me convidou para escrever o prefácio do livro. Ah, que legal! Então foi muito especial. Hoje esse livro já está à venda novamente? Já está à venda. Já está à venda. E ela esteve aqui, falou muito pra gente aqui também no podcast. Também a outra indicação que eu faço para o pessoal que está assistindo é assistir a entrevista com a doutora Roberta. Isso é maravilhosa. Porque, assim, também é dividir uma história muito bonita e um trabalho também com as famílias, né? Que você fala muito para os jovens, né? E as mães vão ali. E ela também fala, né? Para esses pais, né? Que estão, para essas famílias que precisam de uma orientação. Isso é muito bonito, né? E que legal, né? Você agora está com, você falou 9 semanas? 9 semanas. 9 semanas. E quer dizer, então, vivendo essa gestação, eu imagino que para você, a gente quando descobre que vai ser mãe, a gente, né, que já é mãe, a gente cria uma responsabilidade, né? Sim. Então, acho que só aumenta para você. Sim, com certeza, nossa. Só aumenta, é isso mesmo? Eu já estou sentindo. Minha mãe falava, minha filha, tem coisas que você só vai entender quando você for mãe. E assim, realmente, tá... e o trabalho, né, na internet me fez amadurecer muito, né? Porque assim, quando você passa a ser uma figura relevante para outras pessoas, você passa a ter que ter um compromisso, né, com essas pessoas. Verdade. Mas, antes de tudo, o meu primeiro compromisso é comigo mesma e com Deus, né? Então, isso me ajudou muito a ter algo que São José Maria Escrivá chamava de unidade de vida, né? Ou seja, ser a mesma pessoa em todos os lugares, né? Então, isso me ajudou muito, né? O Instagram, ele me trouxe essa responsabilidade. E você tem uma vida em oração... Pois é, muito bonita, a gente tem que ter. Você vai à missa todos os dias? Vou à missa todos os dias. Foi uma prática na minha vida que me mudou completamente. Uma vez eu fui fazer uma direção espiritual quando eu estava no Rio de Janeiro. E aí eu fui nesse sacerdote, fui fazer, porque eu confessava já de 15 em 15 dias, assim, mesmo quando não estava em pecado mortal. E aí eu fui confessar. E aí eu disse assim, padre, olha, os pecados mortais eu consigo já evitar, assim, porque eu já sei quais são e tudo. Agora, os pecados veniais, padre, é muito difícil, sabe? Brigar no trânsito, brigar com meu irmão, não ficar irritada, sobretudo com a impaciência. Eu era terrível, eu ainda sou um pouquinho. E aí ele me disse assim, eu falei, eu não tenho força, padre, para lutar contra essas coisas. E ele disse assim, mas quem te dá forças? Eu falei assim, Deus. Ele, então, e onde Deus se faz verdadeiramente presente? Eu falei, na Eucaristia. Aí ele, pois é. Então, experimenta comungar mais vezes. E aí aquilo me acendeu uma luz que desde aquele dia eu não parei de ir na missa, assim, sabe? Então, todos os dias eu tento. Lógico que depois da vida de casada, muita coisa mudou, fiquei sem carro e fica bem mais difícil, né? Mas é tentar fazer aquele esforço heróico mesmo para conseguir colocar a missa no centro do dia, né? E realmente faz uma diferença muito grande, porque São José Maria falava muito isso, né? Que a missa na vida do cristão, ele deve ser o centro e a raiz da vida espiritual, né? Então, é muito bom isso. Se você tem Cristo todos os dias no seu corpo, você tem muito mais força para conseguir fazer as coisas que você precisa, né? Para conseguir caminhar no caminho que você precisa. Então, com toda certeza, assim, os méritos, por isso que eu falo, os méritos que eu tenho não são meus, são de Deus, assim, porque se tem alguma coisa boa em mim, é a Eucaristia, entendeu? Que tá me sustentando aí, porque se dependesse só de mim, eu tava lascada. Agora, tem algo assim que é curioso, né? Eu disse para você até no início que eu não conhecia, não tinha ainda conhecido uma pessoa que tinha narcolepsia. Sim. Meu marido é neurologista, mas eu escuto muito, ele fala, já escreveu, já fez tudo isso. Quando é que você foi diagnosticada?
Eu fui diagnosticada em 2019, quando eu estava com 18 anos. Eu estava fazendo cursinho pré-vestibular e estava trabalhando também na empresa dos meus pais, do meu pai. E eu estava precisando estudar muito, de uma forma que eu nunca tinha estudado antes. E com a falta da rotina da escola, eu comecei a me ver muito cansada também, né? Então, eu já tinha implementado novas coisas no meu dia a dia, estava ficando muito cansada, mas eu cheguei a um ponto, eu não gostava de tomar café na época. E hoje em dia eu gosto, mas na época eu não gostava. Então, eu tomava a pílula de cafeína para ficar acordada. Só que tinha dia que eu tinha que tomar 4 pílulas de cafeína. E eu não sabia que isso não era normal. Entendeu? Eu tomava 4 e achava que isso era normal. Entendeu? Eu tomava 4, tomava 5. Até que eu comecei a sentir muita azia. Muita azia. Comecei a passar mal de verdade. E aí, conversando com uma otorrino amigo nosso, a gente fez, eu, minha mãe, ela e a filha dela, a gente fez uma viagem para São Paulo para ir num show do Ed Sheeran. E aí, comecei a conversar com ela. Na época eu queria tentar vestibular para medicina, então estava pedindo umas dicas e tal. Ela foi me perguntando algumas coisas. Aí eu comecei a falar da minha rotina. Falei que eu estava tomando 4 pílulas de cafeína todo dia. Aí ela, que isso, Angélica? Isso não é normal. Aí eu falei, ué, não? Aí ela, não é normal, mas você sente muito sono? Eu falei, tentando entender. Aí ela começou a suspeitar, talvez, que eu pudesse ter apneia do sono, não dormir bem, não ter um sono restaurador e por isso sentir sono. E aí ela falou assim, olha, quando a gente voltar para Vila Velha, eu vou te examinar e a gente começa a investigar isso. Só que aconteceu uma situação que eu contei só pra minha mãe, mas a minha mãe contou pra ela. E que bom que a minha mãe contou pra ela, porque foi a seguinte. A gente tava no carro, indo pro show do artista que a gente ia assistir, e eu falei bem assim, eu tava encostada assim no carro, minha mãe tava na frente, a médica tava do outro lado e a filha aqui. E eu falei assim, mãe, você quer o carregador? E minha mãe falou assim, não, filha, eu não quero não. Aí eu falei assim, fulana, a médica, você quer o carregador? Aí ela, não quero não. E aí minha mãe me disse assim, minha filha, mas o carregador, você trouxe o carregador portátil? Você disse que não cabia na sua bolsa. E aí quando ela disse aquilo, parece que eu acordei. Tipo assim, eu tava sonhando e falando ao mesmo tempo, né? Que são os sonhos lúcidos que a pessoa com narcolepsia tem. Então, eu falei, aquela foi uma experiência muito bizarra, assim, que eu nunca tinha, não tinha experimentado antes. Eu falei, gente, isso é uma coisa errada, né? Eu contei pra minha mãe essa experiência e ela contou pra médica. Aí a médica já ficou meio assim. Então, a gente fez os exames e ela me passou por um exame de Ai, como que é o nome? Polissonografia. Polissonografia, isso, polissonografia. Aí eu fiz. Aí lá deu que eu entrei em sono profundo em 6 minutos, 7 minutos. Nossa. Aí ela falou assim, você vai ter que ser encaminhada para uma neurologista, não vai ter jeito. Aí na neurologista eu fui, fiz o exame de latências do sono, que você tem que dormir sonos de 15 minutos, de 2 em 2 horas. Então você fica praticamente o dia inteiro na clínica dormindo. E eles examinando o seu sono. Então, acho que de 5 baterias, 3 eu dormi em 6 minutos. Sono profundo. Sono REM, né? Então, isso já é o indicativo, né? Porque a narcolepsia, ela pula todas as fases do sono e vai logo para o sono REM. Então, é como se eu e você fôssemos subir uma escada. Só que você fosse subir de degrau em degrau e eu fosse subir pulando 4 em 4 degraus. Eu vou chegar mais rápido, mas vou chegar mais cansada. Entendeu? E aí, por isso que a gente fica com sono ao longo do dia. E aconteceram outros episódios? São várias coisas já aconteceram, assim. Onde você já dormiu? E, inclusive, fica até aí um recado para os pais, porque a minha mãe se sentiu super culpada, porque eu sempre fui aquela criança que dormia muito, até quando eu era bebê. E a minha mãe achava ótimo, né? Porque eu não dava trabalho. E eu dormia em qualquer lugar. Eu dormia de qualquer jeito. Então, assim, quando é criança, você acha bonitinho, você acha bom, né? E aí, depois, na fase da adolescência, minha mãe começou a achar que era porque eu ficava lendo até de madrugada, ou porque eu ficava mexendo no celular, né? Quando vinha reclamação da escola, minha mãe era professora, né? Então, ela sempre ficava sabendo. Então, os professores reclamavam que eu estava dormindo na sala de aula. Então, assim, minha mãe brigava comigo e tal. E quando a gente descobriu o diagnóstico, tadinha, ela ficou muito chateada. Tadinha dessa mãe. Sabe? Ela ficou muito chateada. Mas é porque essa doença, ela é muito subdiagnosticada, né? Então, tem muita gente que tem e não sabe que tem. E, graças a Deus, eu fui diagnosticada com 18 anos, porque podia ser que eu nunca soubesse que eu teria. Porque quem em sã consciência vai num
neurologista com 18 anos porque tá com muito sono, entende? Geralmente a pessoa vai quando tá com pouco sono, né? Porque a insônia atrapalha, né? Então, eu já tive episódios assim, por exemplo, de dormir em pé, no ônibus, de estar, tipo, assim... E não é que eu tava cansada. Não, eu simplesmente dormi. Já tive episódio, quando eu fui no Rock in Rio com meu pai, eu dormi no Rock in Rio. Tipo, entre um show e outro, geralmente tem um intervalo de uns 50 minutos. Eu sentei no chão e dormi, no meio de uma multidão, entendeu? Mas quando você acorda cansada? Não, acordo, parece que eu fiz um sono da beleza. É tipo 15 minutinhos, entendeu? Aí eu fui entendendo. No seu casamento você não dormiu, não, Olha, né? quase. No meu casamento, eu cheguei a tomar remédio, que eu fiquei preocupada. Eu falei, não, vou tomar meu remédio. Mas no meu casamento, foi um momento, acho que do ofertório, que eu comecei a sentir um sono. Aí eu fiquei, anjo da guarda, me ajuda, eu não posso dormir aqui. Mas eu senti sono. Eu até falei com meu marido depois, eu falei, meu Deus, eu senti um sono que eu achei que ia cair. Aí você consegue sentir que você vai dormir. Consigo sentir. Não é de repente você fecha o olho e dorme, não é. Pelo menos pra mim, não é, entendeu? Você sente que você vai... Eu sinto que a crise vai chegar. Não é tão, tipo... Assim não, entendeu? Eu sinto que a crise vai chegar. E às vezes, assim, eu já consigo dormiu, assim, no ônibus você dormiu em pé? Já dormi em pé, já dormi, tipo, sentada em show. Festa de casamento. Tem um vídeo muito engraçado do meu marido, assim. Festa de casamento, meu marido filmando, assim, eu assim, dormindo. E um trio elétrico tocando chiclete com banana. Quero chiclete. E eu assim, dormindo. Muito engraçado esse vídeo. Já aconteceu de você dormir conversando com ele? Já. Porque a gente dorme às vezes cansada, né? Já aconteceu, de dormir conversando, de tipo assim, tá assim, conversando com o pessoal, com amigos, assim, e começar a falar nada com nada. Geralmente, quando eu começo... Você sonha. Quando eu começo a falar nada com nada, tipo assim, ou ser muito grossa, ou... Eu perco um pouco o filtro, sabe? Quando eu tô com muito sono. E aí o Guilherme já olha pra mim e fala, meu bem... Acho que tá na hora da gente ir embora, né? Eu falo, eu acho que tá. E às vezes não, às vezes meus amigos já entendem. Eu falo, gente, eu preciso dormir 15 minutinhos. Aí eu vou, deito em algum lugar, durmo e volto. Nossa. Entendeu? Você estava contando também que já aconteceu de você sentir que vai dormir e você começa a se movimentar. Isso, exatamente. Por isso, assim, porque quando a crise vem, sobretudo... quando você está em momentos mais relaxados, entende? Então, se você está um momento meio sem tantos movimentos, né? Não está te exigindo tanto uma atividade mental e tudo, geralmente a crise vem. Então, assim, quando tá vindo, geralmente eu falo, gente, ou eu durmo, se eu tiver um lugar seguro para dormir, ou eu começa a pular, me mexer, me movimentar. Já aconteceu várias vezes de eu precisar sair da missa, ir lá pro fundo da missa e ficar fazendo assim, ficar tipo fazendo alguma coisa assim pra acordar, entendeu? E claro, com o uso do medicamento fica tudo mais fácil, né? Mas agora eu não tô usando medicamento por causa da gravidez, né? Mas... tem essas outras formas também de conseguir conciliar. Mas eu sei, sabe? É a minha cruz, sabe? É o que Deus me deu para eu poder ser mais santa, sabe? Então eu entrego, ofereço. Mas tem muita história engraçada. Imagina sua mãe pensando com o diagnóstico. Imagina. Não, e você pensa, eu sou uma criatura, assim, meio peculiar, porque eu sou muito desbravadora e corajosa, né? Então, por exemplo, em 2022, o meu pai me deu uma viagem de presente de aniversário. Uma viagem internacional para fazer sozinha. Aí me deu. Eu fui para Londres, Roma e Portugal. Aí você imagina a minha mãe, sabe, que tem uma filha com uma doença que dorme em qualquer lugar, indo para um país, ficar na casa de, tipo assim, de pessoas que ela não conhece, num lugar desconhecido. Mas deu tudo certo. Eu acho que quando eu tô nesses lugares assim, o meu anjo da guarda me protege mais, entendeu? Sacode você e não deixa você dormir. Entendeu? Não me deixa dormir, porque é impressionante. Parece que eu fico com mais adrenalina, não sei, fico mais ativa, assim. Mas Mas já aconteceu no início do namoro seu marido assustar com você, ou você já contou logo pra ele? Na época a gente já era amigo quando eu descobri. A gente então ainda não namorava, mas a gente era amigo.
E ele já sabia que eu tinha esse negócio, tipo assim, que eu dormia e tal. Ele não sabia o que era, né? Mas aí depois que ele descobriu, ele começou a me aceitar melhor, assim, sabe? Mas ele sempre foi muito bonzinho e sempre me ajudou muito, graças a Deus. Que bom, amém. É só agradecer, exatamente, né, só agradecer. Mas se você tem muito sono, se você sente muito sono, mesmo quando você descansa, procure um neurologista. É muito importante, gente, de verdade. É verdade, isso faz muito bem. Muita assim, você diferença. Acompanhar. O estilo de vida, meu estilo de vida, quando eu descobri a doença para agora e antes, é completamente diferente, assim, sabe? Antes eu me sentia letárgica, eu achava que eu não tinha capacidade de estudar, eu sentia que eu era preguiçosa, eu não entendia por que eu sentia tanto sono e achava que era preguiça. Agora, não, eu já sei que é uma condição que eu tenho que eu não controlo. Então, eu precisei aceitar o meu corpo, precisei entender os sintomas do meu corpo, como eu falei, eu sei quando tá vindo, eu sinto, eu já sei o que fazer. Então, assim, foi um processo de autoconhecimento muito grande e de autoaceitação também, né? Então, não foi só o remédio que me deu um novo estilo de vida, né? Mas o descobrimento da doença, a aceitação e essa busca por um estilo de vida mais saudável diante da condição que eu tinha, nossa, me ajudou completamente. Assim. E hoje você evita dirigir? Evito dirigir. Mas olha só que engraçado. Eu nunca bati, nunca tive, assim, nada nesse sentido. Você nunca teve uma crise não, dirigindo? Dirigindo não, assim. Graças a Deus. Porque é aquilo que eu falei. Como eu já sei o que eu tenho, eu dirijo com o volume torando, assim, o som. E eu... cantando. Se eu for rezar o texto... Se eu for rezar o texto no carro, não dá. Entendeu? Não, eu vou dormir. Então, eu já sei, assim, eu tenho minhas técnicas de dirigir com o vidro aberto, sentindo o vento na cara. Entendi. Tem algumas coisas, assim, que já senti sono, mas graças a Deus nunca tive crise. Quem que bateu no carro? Foi meu marido, você acredita? Foi meu marido e porque ele pegou no sol. Meu bem, desculpa, não podia contar essa história aqui, será? 3 dias antes do casamento? Foi uma semana antes do casamento. Semana. A gente tinha voltado de um congresso que a gente foi participar, um evento do Famílias Novas lá em São Paulo, que eu fui convidada para palestrar. E aí ele foi junto comigo para poder conhecer os palestrantes e tudo mais. E foi muito legal esse evento. Vocês foram de Vitória a São Paulo de carro? Não, a gente foi de avião. De avião, tá. Só que na madrugada do dia que a gente ia voltar, então do domingo para segunda, o Guilherme, tinha muitas pessoas da internet lá. Então, assim, tava o Tiba, tava o Rafael Brodbeck, tava o Dr. Jorge Rodrigues, tava uma galera toda lá que o Guilherme ama. Esses homens, tudo que ele ama. E aí ele falou assim, cara, eu não vou perder a oportunidade, eu vou ficar aqui conversando com eles. E eles ficaram até, assim, 5 horas da manhã conversando, entendeu? E o nosso voo era 8. Então o Guilherme não dormiu. Ele foi virado. E aí, quando a gente chegou aqui, na segunda, ele já tinha trabalho, né? E aí, a gente foi lá pra casa de Uber, saímos de Vitória, fomos pra casa de Uber, ele almoçou, ele falou assim, não, eu nem vou descansar nem nada, eu já vou direto do almoço pra não perder tempo e ir logo pro trabalho. E na época eu tinha um carro, aí eu, vai com o meu carro. E aí ele foi. Menina, ele virou a esquina da minha casa, ele bateu. Nossa. Ele pegou no sono e bateu na Coitado. frente de uma caminhonete que tinha parado no sinal, ele não parou. Mas assim, foi providência divina também, porque graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas foi uma batida simples e o carro ficou acabado, assim. Então a gente ficou pensando, imagina se tivesse sido uma batida séria, se eu tivesse dirigindo, enfim, a gente tivesse ainda com o carro, eu grávida, sabe? Então, a gente agora tá juntando dinheiro para comprar um carro mais seguro, né? Então, por um lado, foi muito perrengue, porque a gente ficou sem carro, uma semana antes do casamento, com um monte de coisa para resolver, né? Ainda tendo que gastar com Uber e tal, mas graças a Deus tinha seguro. Ele não se machucou? Não se machucou. Isso é mais importante. O cara da frente também não. Então, assim, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, ironias do destino, ele brinca comigo, ele fala, meu bem, você tem narcolepsia e eu bati dormindo. Eu não acredito nisso. Angélica, adorei conhecer você. Conhecer, conversar, conhecer a sua história. Que bom
que você existe na vida dos jovens, e acho que de muitas mães, assim como eu, que tenho filhos adolescentes já também. Eu tenho um pouquinho de cada fase ainda eu vi vivendo, lá, né? Eu vi. Um de 9, um de 12, um de 14. Tem um para cada faixa etária da vida, né? Tenho. E isso é muito bom. Foi um prazer conhecê-la, que a sua gravidez seja abençoada, seu casamento seja abençoado, que você possa continuar levando a sua palavra, as suas descobertas, né? A sua missão para outras pessoas, que isso é muito bonito. Quando a gente não só tem essas missões para a gente, quando a gente consegue compartilhar, né, e passar dessa forma tão suave que você passa. Então, assim, desejo tudo de bom para você. Muito Como obrigada. mãe, se precisar de algumas dicas, estarei por aqui. Pode deixar que eu vou pedir. E vou acompanhar, e você também pode acompanhá-la pelo Instagram, que você com certeza vai gostar muito do que ela tem para falar. Muito obrigada por ter vindo, tá? Muito obrigada, Thaís, pelo convite. Foi uma honra, foi um prazer. Obrigada a você. Eu encontro você no próximo episódio. Até lá.